Boa tarde, mais um sabadão esportivo aqui na arquibancada. E o programa de hoje é uma edição especial sobre os esportes pouco conhecidos, mas que podem ser praticados aqui em Viçosa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Betânia. Você vai saber mais sobre o Clube de Tiro Esportivo do UFV Perereca Rugby. Além de conhecer mais sobre o frisbee na cidade e uma entrevista exclusiva com o jogador de rugby, Simão Pineda. Começa agora o Arquibancada. Poucas pessoas sabem, mas o tiro esportivo é uma modalidade olímpica. Foi com o tiro esportivo, Lucas, que o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica nas Olimpíadas de 1920. Mas quem pensa que não pode ser praticado aqui em Viçosa se engana. Existe um clube de tiro desde 2011 que é aberto à visitação e novas inscrições. Veja a reportagem de Laís Coleta. O que começou como uma brincadeira para José Maria e Evandro se tornou uma grande conquista. Há 2 anos, os 2 praticantes amadores do tiro esportivo fundaram o Clube Red Fox de Tiro. O objetivo dos 2 amigos era profissionalizar o esporte em Viçosa e, com o CNPJ na mão, poderem formar um time para participar em competições locais. A modalidade praticada pelo Clube Red Fox é a olímpica. O tiro esportivo a 10 metros, que é a categoria olímpica, uma das categorias olímpicas, mas é a que a gente pratica aqui em Viçosa, ele é disputado a 10 metros de distância num alvo de papel 17 por 17 e com carabina de pressão, com arma de pressão calibre 4,5. Em 2013, os objetivos do Clube Red Fox foram a realização de torneios abertos, o campeonato interno do clube e a aquisição de novos equipamentos automatizados para a prática do tiro de 10 metros. Mas neste ano eles conseguiram muito mais, conquistaram os melhores lugares no Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo. Interessado em atirar desde pequeno, Rafael começou a participar do clube antes mesmo dele ser oficializado. E hoje leva a prática muito a sério. Foi campeão mineiro no último torneio. Todo mundo aqui, a maioria das pessoas pelo menos, já atirava antes, atirava em casa. Ninguém nem sabia que tinha outras pessoas que gostavam também. Acabou que a gente criou o clube e chamou todo mundo para atirar. Mesmo vitorioso, Rafael ainda sente que o esporte é pouco valorizado no país. No Brasil, o pessoal é futebol, vôlei, e é só isso que é esporte. O resto não é nada, não vale nada. Mas aí o pessoal dá parabéns, gosta, né? Mas se eu fosse um jogador de futebol, nossa senhora, ia ser muito melhor. Mas o reconhecimento do esporte na cidade é esperado pelos idealizadores do Red Fox. O clube já promoveu 2 torneios em Viçosa, que contaram com participantes de toda a região. Ano que vem, pretendem chegar ao Campeonato Brasileiro. Quem pratica tiro esportivo, além da socialização com os participantes de diversas idades, também desenvolve habilidades importantes. Concentração, desenvolve acuidade visual, melhora a acuidade visual, não que desenvolve, melhora a acuidade visual, um certo... O Fox oferece treinos sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã no pátio interno do Colégio Viçosa. Quem se interessou pelo esporte, entre em contato com o organizador José Maria neste telefone que está aqui na tela ou no site do Arquibancada. Vamos falar agora de uma modalidade que muita gente não considera esporte, acha que é apenas uma brincadeira aí, né, Lucas? É o frisbee, que não é muito popular, mas que apresenta regras simples. E o melhor de tudo, você precisa apenas de um disco para praticar. Aqui em Viçosa ainda não existe um time formado, mas possui muitos adeptos que concorrem em campeonatos de vários países. O esporte mistura características de algumas modalidades bastante conhecidas entre nós. O Ultimate Frisbee é um esporte praticado com um disco de 175 gramas. Ele mistura a marcação corporal do basquete e a velocidade do futebol americano. Nos pés, os jogadores utilizam as famosas chuteiras de futebol. Camilo e Diego são estudantes intercambistas em Viçosa. Eles se reúnem para praticar passes para campeonatos em outros lugares, já que na cidade não existe um time formado. Para os treinos, contam com alguns amigos interessados. Camilo comenta como funciona uma partida oficial. A ideia é um time levar o frisbee até o outro lado do campo, só fazendo passes, e fazer um passe a uma pessoa do seu time que esteja dentro da área de gol e pegar o frisbee. Para você levar o frisbee até o outro lado, você não pode correr com o frisbee na mão, só pode levar o frisbee fazendo passes.
Então, por isso que o esporte chama Ultimate Frisbee, porque é tipo o último esporte que surgiu misturando regras de vários esportes. Uma partida de frisbee tem duração máxima de 2 tempos de 40 minutos. Isso se um time não marcar gols rápidos demais. Se isso acontecer, o final é determinado pelo número de gols, que são 15 no total ou 8 por partida. O Camilo e o Diego vão concorrer essa semana em São Paulo. Boa sorte aí para os meninos. Ontem foi noite de basquete e o pivô brasileiro Vitor Faverani teve mais uma atuação de destaque pelo Boston Celtics, um dos grandes times da melhor liga de basquete do mundo, a NBA. O jogador de 25 anos chegou a um duplo-duplo, marcando 12 pontos e pegando incríveis 18 rebotes. Mas apesar da contribuição do brasileiro, os Celtics não conseguiram chegar à vitória. Jogando em casa, a franquia perdeu para o Milwaukee Bucks por 105-98. De qualquer maneira, é muito bom ver mais um brasileiro se destacando no melhor basquete do mundo. Ele que não está sozinho, né, Betânia? O Vitor Faverani tem a companhia de outros 3 brasileiros, o Anderson Varejão, o Nenê e também do Thiago Splitter. Os meninos estão realmente mandando muito bem lá na NBA mesmo. E agora a gente vai falar do xadrez, né, Lucas? Que não tem nada a ver com essa parte física, mas que exercita a mente. Que também é um esporte e exige muito esforço. Se concentrar e ter paciência para construir estratégias e técnicas complexas são habilidades do bom jogador de xadrez. Esse jogo milenar, popularizado no mundo todo, se tornou um esporte bom para o raciocínio e o exercício da mente. O nosso repórter Hugo Amish foi conhecer o universo de quem se dedica a praticar o xadrez e mostra como... Esse é um jogo milenar. Nasceu no sudoeste asiático e foi ganhando algumas modificações até chegar ao estilo atual, sendo um jogo de tabuleiro praticado por milhões de pessoas no mundo. São 16 peças pretas e 16 peças brancas, em um jogo de muito raciocínio lógico e paciência. Vence a partida aquele jogador que conseguir o famoso checkmate, deixando o adversário sem defesa para movimentar a peça mais importante do jogo, o rei. O xadrez é considerado um esporte desde 1996. De lá para cá, várias modalidades já foram criadas. E o esporte, que era apenas um hobby, vai ganhando vários adeptos em todos os lugares. Alguns enxadristas tentam implantar o esporte na UFV. Na sede da LUV acontecem os treinos para aqueles ainda principiantes no esporte. Matheus Ferraz, treinador de xadrez, explica que a procura no começo sempre é grande, mas com o passar do tempo o número de praticantes diminui muito, prejudicando a continuidade do esporte na universidade. A maioria das pessoas que vem jogar só por hobby mesmo, para passar um tempo assim. Infelizmente poucas pessoas vêm o xadrez com algo assim mais sério, mais voltado para competições. O outro treinador da LUV, André Ribeiro, nos falou um pouco de como começou a se interessar pelo esporte e como o xadrez pode ser interessante. Campeonato de colégio. Aí vi uns tabuleiros e já vinha com o manual dele já, né? Uma folhinha assim com o movimento das peças. Acho que isso é um ensino fundamental. Foi um momento que eu comecei a interessar pela estratégia do jogo, a tática, o xadrez, tudo mais. E se hoje todo mundo só quer saber de computador, não há problemas. O jogo milenar entrou na era digital. Portanto, é só clicar e aprender um pouco deste esporte. Não muito convencional, mas que ajuda bastante no exercício da mente. No próximo bloco, você vai conferir tudo sobre o rugby e ainda uma entrevista exclusiva com o jogador do Corinthians, Simão Pineda. Aproveite também o intervalo para mandar o seu comentário ou sua dúvida no Twitter. Digita lá, #EuNaArquibancada e comente o que você quiser sobre o nosso programa. Já já a gente volta. Voltamos agora com o segundo bloco do Arquibancada e durante o intervalo nós recebemos uma pergunta da Juliana Dias pelo Twitter, querendo saber se vamos realizar mais edições especiais como essa de hoje.
Nós vamos sim, Juliana. Até as Olimpíadas de 2016 vamos fazer várias edições especiais do Arquibancada. Continue nos acompanhando e já já você terá uma outra surpresa. Pouco conhecido em terras brasileiras, o rugby é apontado pela Deloitte, a maior empresa mundial de consultoria esportiva, como um dos esportes com maior potencial de crescimento no nosso país. Eu fui lá conferir o treino dos jogadores do UFV Perereca Rugby para saber mais sobre essa modalidade. A Universidade Federal de Viçosa possui o primeiro time de rugby universitário do país. O UFV Perereca Rugby foi fundado no final dos anos 80. No início da década seguinte, chegou a disputar o campeonato nacional, mas hoje em dia as coisas não andam tão glamourosas para a equipe. Na verdade, a situação do time que se encontra hoje, né, é a mesma que se encontra de quando eu entrei aqui. Como vocês puderam ver aí, é uma galera batendo uma bola no fim de tarde, no final de semana, para se divertir, para praticar o esporte. É como se encontra, eu acho que a maioria dos grupos aqui na universidade, pela dificuldade de articulação entre si mesmo, né, dentro do grupo, e também esse problema do público ser itinerante. Os jogadores já sofreram dificuldades para encontrar um local para o treinamento, mas com o apoio da universidade, mais especificamente da Divisão de Esporte e Lazer, eles não vão enfrentar mais problemas para bater uma bolinha em um dos gramados da universidade. Eles é nosso parceiro aí, a gente até 2010 a gente jogava irregular aqui nesse campo, né? A gente já teve problema de vigias para o nosso treino, já tivemos muitos problemas assim quanto ao campo mesmo. Ao contrário do que muitos acham, o rugby é um esporte bem democrático e aceita pessoas de todas as idades, estaturas, peso. Talvez por isso ele seja tão popular pelo mundo. O rugby é um esporte de extremos, tanto pessoas altas quanto pessoas mais baixas, gordos, magros, podem jogar, porque cada posição exige um tipo de físico. No caso, os forwards são necessários pessoas mais altas e mais fortes, que pode jogar as pessoas mais pesadas também. E no caso da linha, é preciso de pessoas mais magras que tenham mais velocidade para fazer os pontos no caso da equipe. Tendo o segundo esporte mais popular no mundo, aqui no Brasil, o rugby ainda é muito confundido com o futebol americano. Mas essas práticas esportivas, apesar da aparente semelhança, são bastante diferentes. Como, por exemplo, o tamanho do campo. No rugby, o campo mede 100 por 50 metros, enquanto no futebol americano, a medida é de 120 jardas de comprimento por 54 de largura. O número de jogadores também difere. No rugby mais tradicional, são 15 atletas para cada lado, já no futebol americano, 11. Mas a maior diferença entre os dois esportes está na forma de passar a bola. O futebol americano é marcado pelos seus passes para frente e de longa distância, e o rugby, o passo para frente é permitido apenas com os pés, utilizando as mãos apenas passes para o lado ou para trás. Os treinos do UFV Perereca Rugby têm acontecido aos sábados, 3 horas da tarde, no gramado ao lado do Banco Itaú, e é aberto a qualquer pessoa que se interessar. E logo depois do treino, eu fui conversar com o principal nome do rugby aqui em Viçosa. O Simão nos recebeu em sua casa para um descontraído bate-papo, que vocês vão conferir agora. O convidado do Arquibancada Especial deste sábado é o jogador de rugby do Corinthians e do time da UFV, Simão Pineda. Boa tarde, Simão. Boa tarde. Eu queria saber de você qual a sua visão sobre o atual cenário do rugby no Brasil. Bom, no Brasil, assim como no restante do mundo, o rugby é um esporte amador. Tivemos bastante evolução, tanto na seleção brasileira, como no cenário internacional, tivemos uma boa colocação no sul-americano, e como clubes mesmo, tivemos um avanço bem grande em questão de números de praticantes do rugby. Entendi. E como a próxima Olimpíada vai ser no Brasil e o rugby voltou a ser um esporte olímpico, você acha que isso vai trazer incentivo
e mais popularidade para o rugby aqui no país? Sim, sem sombra de dúvidas, porque nós já temos incentivo do COI, que é a organização do Comitê Olímpico, temos já bolsas do Ministério do Esporte, temos já uma confederação brasileira de rugby muito bem organizada, muito bem estruturada, e temos muitos incentivos para trabalhos com categorias de base. Entendi. E tem, além do Corinthians, algum outro time grande que já tem o seu time de rugby? Na verdade, o Corinthians mesmo teve início esse ano, em 2013, mas a predominância dos projetos de equipe de futebol ainda estão no papel. Entendi. Como você está falando aí sobre o Corinthians, eu queria saber como você fez para entrar para o time. Como que foi esse seu acesso ao time do Corinthians? Fiquei sabendo através de um blog destinado somente ao rugby, que estavam fazendo seletivos mais voltados para jogadores de São Paulo, para atletas, praticantes da área de São Paulo, Grande São Paulo. A gente conversando antes da entrevista, você tinha me falado sobre o espírito do rugby. Tem como você explicar pra gente um pouquinho sobre o que é isso? Sim, o espírito do rugby se baseia mais no fair play e no respeito a todos. Em campo, a gente vê isso ao respeito ao adversário, ao juiz e à plateia, né? A todos que estão assistindo ao campo. Porque sem a plateia a gente não teria nosso apoio dentro e fora de campo, sem o juiz não teríamos a quem coordenar o jogo, e sem o próprio adversário não teríamos como ter um jogo. E como vocês aplicam isso na sociedade em geral, fora do campo? Então, o respeito é sempre válido, né? Nós trabalhamos bastante uma ideia de que cada ação que você possa vir a ter, que você pense isso poderá prejudicar a sua família, seus amigos ou os seus próximos. Então, sempre pensamos no ciclo em que vivemos. Entendi. Muito obrigada, esse é o Simon e a gente volta agora ao estúdio. E o Gustavo Paiva mandou um outro tweet aqui pra gente. Ele elogiou, Lucas, a sua reportagem aí do rugby. E a Rafa Paiva também, pelo Twitter, falou que mora em Viçosa e é apaixonada pelo esporte. E ela não sabia que tinha o time aí na UFV. Rafa, você que agora descobriu, os meninos falaram que o time está aberto para receber novas meninas também. Já tem uma que joga lá e você fique à vontade. É só aparecer lá no sábado que os meninos são super bacanas e vão te receber lá numa boa. É isso aí. E nessa madrugada aconteceu em Las Vegas um evento em comemoração aos 20 anos do UFC. Na luta principal, o multicampeão Georges St-Pierre bateu o americano Johnny Hendricks em decisão dividida dos jurados. Com a vitória, o canadense superou o brasileiro Anderson Silva e se tornou o lutador com o maior número de vitórias em disputa de títulos, 12 contra 11 de Silva. E chegou também ao maior número de vitórias dentro da organização. Agora ele coleciona 19 vitórias. O Arquibancada Especial de hoje fica por aqui e você pode continuar interagindo com a gente através do Twitter, né, Lucas? É só colocar a hashtag #EuNaArquibancada e você continua conectado com a gente, mandando suas perguntas, dúvidas, interagindo mesmo, falando sobre o programa que vai acabar agora. Um bom fim de sábado para todo mundo, né? Isso, eu agradeço a audiência e nos vemos no sábado que vem.